A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Eu quero compartilhar algo de experiência da minha vida que eu venho já enfrentando durante 5 anos. Mas eu digo que são dos melhores momentos da minha vida que eu tenho vivido. E digo que a melhor coisa que o ser humano faz é escolher aceitar a Cristo como Salvador. A melhor coisa que o ser humano em si, ele pode fazer na vida dele, nessa vida temporariamente, é se entregar a Cristo de todo o coração. Servir a Deus acima de todas as coisas é a melhor coisa. E eu tenho vivido esses momentos maravilhosos na minha vida. Talvez alguns possam ficar meio surpresos porque eu digo maravilhosos, mas devido ao que eu tenho enfrentado durante esses 5 anos. Eu me converti ao Evangelho em 92. Tive o privilégio muito grande de servir a Cristo, de me converter e ter como referência para mim o pastor Nicodemo José Loureiro, que foi o meu pastor, que hoje já está com Cristo. Em 2007 fui separado ao pastorado. Hoje sirvo a Deus pela misericórdia dele como pastor, mas cada dia que a gente passa, a gente se aprofundando mais em Deus, a gente vai descobrindo muito mais como é maravilhoso servir a Deus. E olhar para essa terra, ver que essa nossa vida ela é temporariamente. Eu, nesse vídeo que eu estou gravando, eu não estou pedindo nada, eu só quero compartilhar a minha alegria de servir a Deus. E como eu tenho recebido as mensagens nas madrugadas, que o meu propósito de oração e da leitura da palavra, e como eu tenho vivido essa experiência, e como é maravilhoso quando nós nos aproximamos de Deus. E agradecemos, não precisa pedir, eu digo assim no sentido porque Deus já sabe de tudo que a gente precisa. Em 2020, vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu fui diagnosticado com câncer em estágio 4, identificado pelo CID-20. Esse código, segundo a classificação internacional de doença, o CID, refere-se ao câncer coloretal, ou seja, um tumor maligno que se desenvolve na parte final do intestino grosso, o reto. O estágio 4 ele é o mais avançado da doença, o que significa que o câncer já havia se espalhado para outros órgãos através de metástases. E com o avanço da doença, precisei passar por uma cirurgia radical que resultou na retirada do intestino grosso, levando-me a depender de uma ileostomia definitiva. 2 anos depois, a enfermidade ela voltou a se manifestar e agora atingindo o baço e o pâncreas. No meu caso, o diagnóstico indicava que a medicina humana já não podia oferecer cura, apenas tratamento paliativos ou para controle da doença. Apesar dessa realidade difícil e pesada, eu posso afirmar que aquele ou que tem sido surpreendentemente um dos momentos mais tranquilos que eu já tenho experimentado. Mesmo com as dores físicas constantes, o meu coração permanece em paz. Muitas vezes eu cheguei a dizer para mim mesmo: as dores que eu sinto não se comparam com a dor que Jesus sentiu por mim na cruz do Calvário.
O câncer, como muitos sabem, ele é uma doença que abala profundamente o psicólogo de quem enfrenta o diagnóstico. Mas algo poderoso me sustentou e tem me sustentado, a palavra de Deus. Um versículo que sempre veio à minha mente e tem me dado muita força é Romanos 8,18, onde o apóstolo Paulo ele declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa verdade tem me feito levantar os olhos e olhar para a eternidade. Ao refletir sobre a eternidade, lembro-me que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, quando ele relata que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao ser humano não é permitido expressar. Ou seja, ele teve uma experiência celestial tão profunda, tão grandiosa, que sequer encontrou palavras para descrever. Isso me fez compreender que há uma realidade eterna e gloriosa, nos esperando, que transcende qualquer dor ou sofrimento desta vida. Ainda em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E no versículo 23, ele completa: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é ainda muito melhor. Essa declaração expressa a certeza de alguém que entendeu o valor da eternidade, da vida eterna. Paulo, ele viveu essa esperança até o fim. Nos seus últimos dias, já preso e à espera de um julgamento, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. No capítulo 4, versículos 6 e 8, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libações, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Essas palavras têm me fortalecido muito. E olhando para a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, encontrei ainda mais consolo. No versículo 13 está escrito: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçaram-nas e confessaram que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Esses homens e mulheres viveram confiando em Deus, mesmo sem ver as promessas se cumprir em suas vidas. E isso me ensinou que a verdadeira fé não está no que vê ou se recebe aqui, mas na confiança firme no que Deus prometeu para a eternidade. Essa esperança também aparece em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, quando Paulo afirma: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Esse anseio pela eternidade se tornou uma realidade viva dentro de mim. Durante o tratamento, todo o processo desse tratamento, da química, de rádio que tive que fazer, me trouxe
essa alegria, esse conforto. Eu percebi que não se tratava apenas de sobreviver, mas de viver com os olhos voltados para o que é eterno. A eternidade ela passou a ser o meu consolo, o meu foco e a minha esperança. Comecei a ver o câncer não como uma sentença de morte, mas como um caminho para estar mais perto de Cristo. Passei a agradecer por aqueles tempos, por mais difícil que fosse. A dor me levou à oração. O diagnóstico me levou à palavra. A luta me aproximou de Deus. Já não olho para esta terra como meu lugar definitivo, mas como uma jornada temporária, cheia de propósito. Todas essas passagens bíblicas que eu citei têm me ajudado a entender que os grandes homens da fé não tinham medo da morte. E eu também aprendi a não temer. Porque para mim, crer, a morte não é o fim. A morte é um passaporte que nos conduz para mais perto de Deus. E eu escrevi um trabalho com 50 páginas sobre o caminho para a eternidade e 4 encontros com Jesus, que nesses 4 encontros desses personagens bíblicos, ele vai nos mostrar as experiências que esses homens vão passar com as barreiras que impedem, muitas das vezes, de ter essa vida eterna. Porque, citando essa passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ali você observa que a vida eterna ela foi apresentada em termos de conhecimentos de Deus. E a palavra gnóstico no grego significa um conhecimento, não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus. Nesses 4 encontros desses 4 personagens, vai mostrar ali as barreiras que impediam muitas das vezes, ou seja, eles trazendo um exemplo para nós, de nós termos um relacionamento com Deus. Eu tenho vivido muitas experiências com Deus, tenho recebido tantas coisas na madrugada, quando estou orando. Há tempo eu não escrevia, mas certo dia, quando eu estava orando e eu falando com Deus, e aquela mensagem começou a vir, e eu vi que uma voz sussurrava ao meu ouvido dizendo: escreve. E eu comecei a escrever. Fiz muitos trabalhos, tem muitos trabalhos que tenho escrevido com relação das mensagens que eu tenho recebido. E isso tem me alegrado muito, porque você se aproximar de Deus, sabe, você passa a olhar para este mundo de uma outra forma. E você olha para este mundo e você sabe que não há melhora. Esses dias agora eu estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela, eu falei assim, olha, é triste de olhar para o contexto cristão que nós estamos vendo hoje e perceber que muitos cristãos não pensam mais no céu. Estão tão focados com as coisas desta vida, deste mundo, preocupado com amanhã, com o dia a dia, assim, que esquece do céu. Quando nós lembramos no céu, nós vamos entender que nós estamos nessa terra aqui para cumprir um propósito de Deus e não para cumprir um propósito nosso. Os seres humanos, eles traçam seus planos, seus projetos, tudo em benefício dele mesmo, de si próprio.
Mas nós temos que entender e perguntar, por que eu estou aqui nessa terra? Por que eu ainda estou respirando esse ar aqui? É porque Deus tem um propósito na sua vida. A nossa vontade não é para ser a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Jesus disse isso. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E eu me lembrei que quando Israel foi levado para a Babilônia, e ali quando foram decretados para que o povo de Israel retornasse à sua terra, muitos daqueles que tinham construído família na Babilônia, que tinham já os seus comércios, suas casas, muitos não queriam voltar mais. Outros ficaram felizes de voltar para a sua terra. Assim somos nós. Nós não somos dessa terra, somos peregrinos aqui. Esta vida, ela é temporária. Essa vida ela tem várias escolhas. Mas a vida eterna só tem dois: céu ou inferno. Isto é uma realidade. Queira você ou não acreditar, mas isso é a realidade. E quando você passa a ter essa vivência com Deus, essa experiência, você não se apega mais nas coisas desta terra. Olhamos para o cenário do mundo que estamos vendo, pessoas brigando, lutando por uma melhora, mas para quê? Para que nos preocupar com as coisas terrenas, sendo que tudo isso é passageiro? Eu vivo um dos melhores momentos da minha vida. Sabe? Às vezes eu vejo alguns vídeos, alguns testemunhos de pessoas que reclamam às vezes do que passa, às vezes até questiona, às vezes cria algumas coisas para até mesmo, sei lá, para ter alguma coisa. Eu tenho muitas coisas para contar, em vídeo não tem como falar, mas a alegria que eu sinto de servir a Deus é muito grande. A alegria que eu sinto de servir a Deus eu não tenho palavras para explicar o quanto eu amo a Cristo, quanto sou grato a Ele. Eu não sou merecedor daquilo que Ele fez por mim, sabe? Porque quando eu olho para o Calvário, quando eu olho para aquele momento de sofrimento, de angústia, de abandono na cruz do Calvário, tudo isso Ele fez por mim, por você, para nos resgatar, e venceu a morte. E agora você observa que nesse Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 2, ele diz isso aí. Ele fala uma coisa interessante, que todo aquele que tu me deste, eu dei a vida eterna a estes. Ou seja, a vida eterna, no versículo 2 de João, ela é um dom. E todos aqueles que o Pai dá a Ele dá essa vida eterna. E se você pegar em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, você vai ver que Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, o anseio que o homem tem de buscar algo além. O homem, na realidade, o ser humano, ele não consegue preencher os seus vazios em procura de muitas coisas nessa terra. Santo Agostinho, ele faz uma oração muito bonita, que ele diz que em ti nos fizeste, inquieta estamos, enquanto não repousarmos em ti. A inquietação do ser humano, ela só descansa quando ele repousa em Cristo. Eu nunca olhei para o câncer, que eu ainda tenho ele. Eu nunca vi o câncer, não olho para ele como uma coisa ruim. Na realidade, eu olho para o câncer hoje, que eu ainda convivo com ele, mas como uma bênção de Deus. Porque hoje eu tenho todo o tempo e a minha vida é essa.
É orar, estudar a Bíblia, buscar mais de Deus e viver numa comunhão íntima com Deus. Então a vida eterna, ela começa agora. A partir do momento que você passa a ter esse relacionamento com Deus, passa a crer em Cristo, você começa a viver essa vida eterna. É uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. E eu sempre usei uma frase em todos os momentos que eu passo. Eu nunca gostei de falar das minhas necessidades, daquilo que eu passo, não. Eu sempre aprendi uma coisa: Deus nunca me deixou desamparado, e nunca me deixou mesmo. Sempre cuidou de mim em todos os momentos da minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que esse pequeno testemunho resumido, o tempo é curto para se falar. Quando algumas igrejas convidam a gente sempre tem algum espaço maior para falar e compartilhar as mensagens que Deus tem dado para nós. Mas eu acredito que nesse resumo desse testemunho, dessa palavra, possa fortalecer a sua fé, te dar força. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu te digo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Tenha uma intimidade com Deus, se rende a Cristo, não precisa pedir nada, Deus sabe o que você precisa. Você passa a ter um refrigério nos momentos mais difíceis da sua vida, como eu tenho vivido isso. Deus abençoe.